A gente está aqui hoje com o Eduardo Mendes, pastor lá na PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Trabalha também com Prega a Palavra. E o nosso tema hoje é mensageiro e mensagem. Fala um pouco dos ministérios lá da PIBA, do Prega a Palavra, do CDL. Ok. A Primeira Igreja Batista de Atibaia foi fundada pelo pastor Mendes, que é o pastor titular, juntamente com o pastor Carlacher, que é um dos grandes defensores da pregação expositiva. E dentro dessa realidade, a igreja ela tem como proposta ter muitos ministérios. Nós temos vários ministérios que atuam bem ativo na cidade, para que a gente seja uma diferença na cidade, essa é a proposta. Mas chegou um momento na história da igreja que a igreja percebeu que Deus havia manifestado a sua misericórdia para com ela e havia abençoado muito a igreja, e era o momento de nós compartilharmos. Então, movido por esse desejo da igreja e também pelo nosso pastor titular, que se envolveu na convenção, em todos os órgãos batistas, ele percebeu a necessidade de um apoio a essas igrejas, esses pastores que estão em locais mais difíceis, com poucas oportunidades de cursos de capacitação. Então foi quando surgiu o CDL, Centro de Desenvolvimento de Líderes, um ministério da igreja para apoiar tanto interno quanto externo. Hoje houve uma separação, hoje o ministério interno da igreja chama-se CDL e o ministério externo é o Prega a Palavra. Essa primeira parte da nossa conversa, eu queria falar sobre justamente isso, a preparação de um líder eclesiástico, né? A preparação de um pastor, de um missionário. O que é que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos, quais são as etapas para alguém que quer se dedicar de forma integral ao ministério, né? Vou falar um pouquinho da minha história, talvez e fazer algumas conexões, talvez seja uma forma interessante de ver como isso funciona. Eu sempre tive chamado, eu estou no ministério só há 4 anos, de tempo integral. Deus sempre trabalhou no meu coração e meu desejo era servi-lo, só que tudo dentro do seu tempo. Parece que Deus trabalha assim, né? Bem evidente que o tempo dele é algo que está bem diferente do nosso tempo. A questão do chamado, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Eu creio que existe um que a gente chamaria de chamado específico, alguém que quer se dedicar a tempo integral, se empenhar em servir ao Senhor todo momento da sua vida, mas creio que o chamado é para todos, isso envolve todos, mesmo que você não esteja de tempo integral, mas que você faz parte do reino, da proposta que iniciou lá em Mateus, né? Aquele desejo de servir, aquela ordem de servirmos e cumprirmos a obra do Senhor. Eu creio que a melhor forma de a gente ver isso presente é através da igreja. Essa é a forma como eu vejo e como eu tentei gerenciar isso na minha vida, porque num certo momento a igreja disse não para mim, para ir, e eu tive que saber esperar o momento certo e as portas se abriram, chegou o momento que a igreja me convidou, então foi algo Deus direcionando. Então eu acho que a igreja ela tem que reconhecer o seu chamado, não é uma coisa que só nasce no seu coração. O caminho tem aquela chama, aquele algo que te incomoda, procure seu pastor, invista tempo com ele, siga as orientações dele, se submete à sua liderança espiritual, para que Deus possa abrir os caminhos e as portas dele no tempo dele e não no seu. Qual é o perfil que é fundamental no treinamento, na formação de um líder? Legal. Para isso a gente precisa entender como as escrituras trabalham isso. Eu acho muito interessante, porque normalmente quando a gente pensa em liderança, essa é uma área que eu sou apaixonado, eu gosto de pensar sobre isso.
a gente pensa em características específicas, né? Ele tem que ter perfil, carisma, tem que ter conhecimento, tem que ter elementos específicos para que ele possa ingressar a esse perfil, a estar dentro desse perfil de liderança. Então o perfil do líder, se a gente olhar tanto para 1 Timóteo quanto para Tito, ele apresenta ali perfis que podem perfeitamente ser aprendidos. Existem algumas qualificações que não são negociáveis, né, que você pode perder e isso faz com que você não tenha mais qualificação. E é interessante que talvez é muito comum hoje na sociedade falar, mas aquelas características que estão lá, elas são tão específicas que hoje em dia nós não temos como ter pessoas com aquelas qualificações. Mas se a gente olhar principalmente o cenário de Tito estava dentro do cenário de Creta, né? A cidade de Creta. Creta, de acordo com o relato do livro, eram pessoas terríveis. E parece que Paulo ali naquele período de aproximadamente 9 meses ou um ano, não sei, existem algumas polêmicas no tempo, Paulo diz que ele teria que desenvolver liderança, que ele deveria preparar sua liderança dentro de um cenário que é semelhante ao nosso. Então, ou nós cremos no poder de Deus, que existe, que Deus tem um plano e que a palavra dele é absoluta e que se ele diz que essas são as características, essas que a gente tem que seguir, existem, e ele vai providenciar pessoas com esse perfil, mesmo que algumas desqualifica, mas que Deus vai permanecer fiel e com pessoas que qualificam, a gente precisa descansar e se submeter à palavra de Deus. É ela que vai dizer esse perfil. Porém, existem algumas características que podem ser desenvolvidas. Creio que o conhecimento das Escrituras e se submeterem a ela, acho que isso é mais importante, não só é estudar a Escritura com o objetivo de se submeter a ela. Então me fala agora dessa mensagem, porque aí entra na implicação da mensagem, né? Se é viver a Bíblia, apresentar a Bíblia e saber ler a Bíblia, vamos começar a falar dessa mensagem. E você está dando o curso agora, aqui no CTL, de Ruth, inclusive, expondo o texto, tentando tirar a mensagem central e tudo mais. Então eu deduzo que você acha, que você encontra importância na exposição bíblica. Qual seria essa importância? Particularmente, creio que só existe um tipo de pregação. E eu sou um pouco atacado por causa disso. E creio que só existe a exposição bíblica na pregação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que gera um pouco de polêmica nesse sentido. Eu creio que no conceito hermenêutico só existe a única forma de pregação é expositiva. A fidelidade ao contexto, a fidelidade ao princípio, a fidelidade à teologia, à boa teologia bíblica, a fidelidade a identificar aquilo que o autor, o coração do autor, inspirado por Deus, ou seja, o coração de Deus, quer transmitir ao seu povo. Então eu creio que essa é a única forma de se pregar a palavra de Deus. Novos desafios sociais, culturais aparecem para o cristão. Eu consigo ser relevante com a exposição bíblica? Creio que é o único caminho para ser relevante. E aí eu vou falar um pouquinho. Na realidade, às vezes, como eu sou um apaixonado pela exposição bíblica, às vezes a gente ouve falando assim, a exposição bíblica ela não tem como atender a realidade de hoje, né? A Bíblia não fala sobre internet. Realmente, ela não fala sobre internet. Mas na Bíblia a gente tinha a varanda de Davi. Hoje a internet ela é uma ferramenta onde a gente tem acesso à pornografia, a traição às vezes nasce por ali. E Davi tinha a varanda dele que fez com que ele caísse em pecado. Ele olhasse para Betseba e observasse e cobiçasse ela. Então o fato qual é ali? Não é a questão se é internet ou é varanda. A questão ali é a cobiça. É o pecado que está sendo tratado ali. Davi cobiçou a mulher do próximo, não só cobiçou, como avançou o sinal. E avançou tanto que até matou o marido por isso, proporcionou a morte do marido, articulou a morte do marido para isso dela. Então, na realidade, esse argumento ele está muito relacionado à forma e não ao princípio. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa questão da forma e o princípio. A forma, como ela muda, mas o princípio não. E é o que a gente vê nesse exemplo de Davi e internet aqui, que exemplifica isso bem. Qual é a única forma que nós temos hoje de entrar no santuário de Deus? É através da palavra. Essa é a única forma. Hoje, a nossa única forma de transitar
dessa perspectiva humana e terrena, que é tão difícil para nós, é a palavra de Deus. Essa é a única forma que faz essa transição. Livros preferidos. Meu livro preferido, eu creio que um dos que me marcou muito, é um livro do Prega a Palavra que a gente trouxe, na época não era, a gente trouxe depois, que mexeu, um livro chamado Adequado, ganhou, do pastor Bill Mills. Bill Mills é um homem de Deus e eu creio que aquilo falou muito ao meu coração, é como Deus capacita pessoas comuns a servir. Então isso é muito interessante, é um livro que marcou muito minha vida. Na realidade o pastor Bill Mills marcou muito minha vida e consequentemente seus livros, né? Agora alguns livros que eu recomendo, esses dois livros é que marcou muito, que eu recomendo é um livro do David Kraft, da Vida Nova, chamado Líderes que Permanecem. Creio que vale muito a pena a gente ver, ele trabalha o coração do líder, eu creio que vale muito a pena você pensar sobre esse livro também. E um livro que tem muito a ver com o tema que a gente está tratando é o Mensageiro, a Mensagem e a Comunidade, que o Prega a Palavra trouxe em parceria com a MEAB, uma missão lá de Foz do Iguaçu que trabalha com muçulmanos. Então esse é um livro que a princípio as pessoas olham e acham que é específico para o campo muçulmano. Mas não, mas é um livro que trata e ajuda muito as pessoas a servirem no ministério. Então é um livro que eu deixo aí também, uma recomendação. E um livro que, aqueles que leem inglês, que eu deixo, mas está em processo talvez de vir para o Brasil, ser traduzido, a tradução não sei ainda qual vai ser, mas é a ideia dos erros que os líderes cometem, do David Kraft também. Eu creio que é um livro que vale muito a pena, e assim que tiver em português, em inglês é Mistakes Leaders Make, né? Então eu deixo aí 4 sugestões aí de livros. Eduardo, obrigado, foi muito bom esse tempo, ainda bem que eu posso fazer mais perguntas, que eu vou continuar com eles. E aí a gente tem o nosso momento selfie, tirar um selfie aqui com você, pra gente fechar. Deixa eu trocar aqui a câmera.